Bom dia, ouvintes da Rádio Renascença e da Rádio Sim. A todos, uma Santa Páscoa. Continuamos a celebrar o grande mistério da ressurreição neste domingo de Páscoa. Por isso nos encontramos em direto, a partir da Sé Catedral do Porto, de onde vamos transmitir a Eucaristia deste domingo. Lembro que a Renascença e a Rádio Sim estão agora a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sapo.pt para todo o mundo. Vai presidir a esta celebração Dom Manuel Linda, o Bispo da Diocese do Porto, enquanto que a animação litúrgica estará a cargo do Coro da Sé. Consigo e ao longo de toda a transmissão estarão também o Adriano Silva nos comentários à liturgia de hoje e o José Luís Moreira na captação ao vivo. E a nossa preocupação, efetivamente, é esta: levar até si esta notícia de que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. A notícia não deixa de ser nova e nós viemos, mais uma vez, como na primeira vez, à fonte da Eucaristia para a celebração festiva da Páscoa do Senhor. Aqui mesmo celebramos o mistério pascal, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que é fonte de vida e de esperança para a humanidade inteira. A Páscoa é essa grande festa cristã em que vivemos com alegria a nossa fé de crentes em Jesus Cristo ressuscitado. Esta notícia de que Cristo vive é a mais importante de todas as notícias que damos e recebemos. Na alegria do nosso rosto, deve refletir-se que Cristo está presente, que estamos salvos, que há amor de irmãos entre todos os crentes e a aceitação de todos os homens. E é celebrando a Eucaristia que nós anunciamos que Cristo é o Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação, esteja convosco. I would like to welcome all those who visit us this Holy Week. Today we celebrate the Easter Sunday. I hope you feel good and at home. Porto is your home, and this cathedral welcomes you, and there you can celebrate your faith. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent cette semaine sainte. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche de Pâques. J'espère que vous vous sentez bien et comme chez vous. Porto est votre maison et cette cathédrale vous accueille pour célébrer votre foi. Me gostaria de dar a bem-vinda a todos os que nos visitam esta Semana Santa. Celebramos hoje o Domingo de Páscoa. Espero que se sintam bem em sua casa. Porto é vossa casa e esta catedral os acolhe e aqui podeis celebrar vossa fé. Dou as boas-vindas a todos aqueles que, do Porto ou de fora, querem celebrar connosco este dia da ressurreição do Senhor. Permitam-me que saúde muito cordialmente Suas Excelências, os Senhores Bispos Auxiliares do Porto, os Senhores Cônegos, Presbíteros, Diáconos, o nosso seminário e quantos aqui dentro desta catedral ou fora, por intermédio da Rádio Renascença, participam deste espírito de alegria, porque o Senhor está vivo, está connosco e intercede junto do Pai em nosso favor. O rito inicial da penitência e da confissão dos pecados é hoje substituído pela aspersão da água benta benzida nesta noite passada na Vigília Pascal. Lembra-nos o batismo e a nossa condição de vida nova em Jesus Cristo morto e ressuscitado. Conforme explicava Dom Manuel Linda, neste momento o Bispo Auxiliar do Porto vai aspergir a Assembleia com a água benta, a água do batismo. Com o hisopo na mão, o Bispo da Diocese dirige-se aos fiéis aqui reunidos, como que prolongando este anúncio de que Cristo ressuscitou e convida todos os cristãos a darem testemunho disso mesmo. Este é o dia que o Senhor fez, por isso cantemos e exultemos de alegria.
Depois de expressar a Assembleia, Dom Manuel Linda, o Bispo do Porto, regressa agora à sua cátedra. Escutemos. Deus, ao tempo que nos purifica de todo o pecado e pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Escutemos agora. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A primeira leitura que vamos agora escutar apresenta o exemplo de Cristo, que passou pelo mundo fazendo o bem e que por amor se deu até à morte. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia
a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. A ressurreição do Senhor enche-nos de alegria e impele-nos a darmos constantemente graças a Deus Pai pelas maravilhas que Ele realizou e continua a operar.
segunda leitura convida os cristãos, revestidos de Cristo pelo batismo, a continuarem a sua caminhada de vida nova até à transformação plena que acontecerá quando, pela morte, tivermos ultrapassado a última fronteira da nossa finitude. Escutemos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. A sensação do Evangelho que vai agora ser lido é sinal de respeito e de veneração ao livro sagrado, uma homenagem a Cristo que nos fala. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. A reading from the Holy Gospel according to John. Como já tivemos a oportunidade de escutar, diferentes partes da liturgia são pronunciadas em diferentes línguas, como forma de integrar todos quantos estão presentes nesta celebração. Neste momento, o Evangelho é lido em inglês. Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, "They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they put him." So Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first. He bent down and saw the burial clothes there, but did not go in. When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial clothes there, and the cloth that had covered his head, not with the burial clothes, but rolled up in a separate place. Then the other disciple also went in, the one that arrived at the tomb first, and he saw and believed. For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead. The word of the Lord. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Escutemos agora a homilia de Dom Manuel Linda. Caros fiéis em Cristo, vocês, os ministros ordenados, e vocês também, os portadores do sacerdócio comum dos fiéis, que se encontram nesta sé ou que nos acompanham pela Rádio Renascença. Recordamos a profecia de Jesus: destruí este templo e eu em 3 dias o reedificarei. E o evangelista explica: ele referia-se ao templo do seu corpo. Destruído na sexta-feira e permanecendo no túmulo em dia de sábado, na aurora do domingo cumpre-se a profecia do Senhor. E o Senhor, vivo e próximo, volta ao contacto com os seus. É esta ressurreição gloriosa que celebramos neste dia de Páscoa, na qual ressoa o grito incontido: Jesus está vivo. Aleluia! Como se chegou a esta certeza? O Evangelho dá-nos pistas. A percepção de Maria Madalena, a pedra de acesso ao túmulo retirada, as ligaduras no chão, o sudário enrolado. São estes sinais que levam à compreensão e aceitação do mistério. Sinais, para alguns, insuficientes, pois não demonstram laboratorial ou matematicamente, mas plenamente reveladores para quem os vive a partir da experiência da proximidade, da fé e do amor. Foi o caso de João, o tal discípulo que chegou ao túmulo em primeiro lugar e que viu e acreditou. Que fez correr João, porventura apelidado de louco pelos comerciantes da estreita rua que da cidade velha de Jerusalém saía em direção ao Monte Calvário? O mais jovem dos apóstolos foi o único que tinha vivido de perto os dramas do julgamento, da crucifixão e sepultura de seu Senhor. Fez-se próximo de Jesus, quando os outros se afastaram. Por amor, e só por amor, não abandonou o amigo, nem a mãe do amigo. Por isso, recebeu dele o sagrado encargo de amparar a mãe, já viúva, e a partir daquele momento, sem ninguém para cuidar dela. É por esta contínua presença junto do amigo que, para o discípulo amado, a fé na ressurreição se tornou um dado quase natural. Viu e acreditou. Viu a partir do olhar da afetividade e acreditou confiadamente ou com a naturalidade com que uma criança acredita na mãe. É provável que a sua razão não compreendesse tudo, mas o amor ajudou o coração a abrir-se e a ver. Foi esta intuição amorosa e de proximidade que permitiu a João ver e acreditar antes de todos os outros. Nele, a alegria pascal maturou sobre uma base de amor filial. Um amor que nada nem ninguém pode quebrar ou pôr em causa. Creio que esta continua a ser a grande via de acesso ao mistério central da nossa fé, o da ressurreição de Cristo. Racionalmente, nenhuma ciência a demonstra. Mas na proximidade existencial e amorosa com o Senhor, comendo e bebendo com Ele, como invocava São Pedro no discurso escutado na primeira leitura, a fé de que Deus o ressuscitou dos mortos e que o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, torna-se uma absoluta certeza. Expressões que entravam nessa leitura. Certeza pregável a toda a casa de Israel, mais familiarizada com a crença na ressurreição, mas também pregável ao ainda pagão Cornélio e à sua família, o qual, curiosamente, chamou Pedro à cosmopolita Cesareia Marítima, porque se impressionou com este testemunho e se dispôs a ser batizado. Como sabemos bem, a atualidade necessita muito desse testemunho a ser dado por aqueles que vivem a tal proximidade amorosa com o Senhor.
Face a uma nova cultura de massas, por vezes de base materialista e hedonista, é preciso apresentar o grande sinal histórico. Ao longo de 2 milénios, milhões e milhões de cristãos afinaram a sua existência pela ressurreição e celebraram-na ininterruptamente no próprio dia semanal em que aconteceu, no primeiro dia da semana, ou domingo. De tal forma que fé em Jesus Cristo, crença na ressurreição, guarda do domingo como dia absolutamente diferente e celebração festiva aglutinam-se numa mesma unidade, qual marca identitária da nossa cultura ocidental humanista. Esta marca está a perder-se, e a perder-se em detrimento da dignidade pessoal e dos direitos humanos. Pensemos no novo esclavagismo da elaboração contínua, legalmente, imposta pelos novos senhores do mundo que dominam a economia e, por esta, os governos. Pensemos como os critérios dos turnos, em setores onde, para além da ganância, nada os justifica, a par dos graves transtornos psicológicos do trabalhador e do fracionamento dos encontros familiares, está a gerar a morte do domingo, o fim dos ritmos semanais, como os conhecíamos, a abolição dos verdadeiros momentos celebrativos e o fracionamento da família e das relações da amizade. O mesmo se digna, por exemplo, da abertura de supermercados e de centros comerciais ao domingo, expressão de um certo subdesenvolvimento humano e mesmo económico. Os países mais ricos não abrem supermercados ao domingo. Enfim, está-se a gerar uma civilização fria, sem alma, individualista, sem profundidade de relações e até mesmo sem outros contactos que não sejam os da realidade virtual. Caros cristãos, convoco-vos para esta tarefa urgente de trazer nova alma à nossa cultura, mediante a inserção nela da crença profunda na ressurreição. Dizei-o a todos e vivei-a convictamente a partir da proximidade amorosa com o Senhor Jesus, como João. A Páscoa é a alegria do céu que irrompe sobre a terra. A Páscoa é a luz da esperança que desfaz as nossas trevas e angústias. A Páscoa é a forma de percebermos uma nova comunhão entre as pessoas. Jesus está vivo. Brilha em todos a alegria da ressurreição. Aleluia. Escutamos a homilia de Dom Manuel Linda, do Bispo da Diocese do Porto, que proclama a boa notícia da ressurreição de Jesus Cristo. E perante as novas escravaturas, a abolição de datas festivas, o fracionamento da família e tantos outros problemas da nossa sociedade de hoje, Dom Manuel Linda diz que se está a gerar uma civilização fria e voltada para o virtual. É necessário dar nova alma, não esquecer o humano e a sua dignidade. E a Páscoa, como sinal de amor, é caminho para isso mesmo. No mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma nova vida. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais renunciamos outrora a Satanás e às suas obras, e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Dizei-me então, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções? Dizei-me ainda, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados,
nos guarde com a sua graça, em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna. Irmãs e irmãos caríssimos, neste dia santíssimo em que o Senhor fez, em que o Espírito nos torna homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro. Digamos com fé: abençoai, Senhor, o nosso mundo. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos, irmãos. Para que todos os que foram batizados, para que aspirem às realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, oremos, irmãos. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova e a aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos, irmãos. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue, oremos, irmãos. Pela nossa comunidade, para que cresça no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua ressurreição, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o nosso mundo. For the shepherds of our souls, that they may have the strength to govern wisely the flock entrusted to them by the Good Shepherd, let us pray to the Lord. For the whole world, that it may truly know the peace given by Christ, let us pray to the Lord. For our brothers and sisters who suffer, that their sorrow may be turned to gladness, which no one can take from them, let us pray to the Lord. For our own community, that it may bear witness with great confidence to the resurrection of Christ, let us pray to the Lord. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Para todos aqueles que sintonizam a nossa emissão apenas a partir deste momento, informamos que estamos a transmitir a Eucaristia deste Domingo de Paz a partir da Sé Catedral do Porto.
Preparamos agora o altar e os dons para a liturgia eucarística. Oferecemos o pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho do homem. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor os nossos sacrifícios, para a glória e honra do nosso Deus. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. E com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença e reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Como família reunida à volta do seu Senhor, vivo e ressuscitado, vamos rezar como Ele mesmo nos ensinou.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Neste abraço da paz, em que assinalamos a ressurreição também de Jesus Cristo, não podemos esquecer todos aqueles que nos sintonizam. Um abraço muito especial para todos os doentes e para todos aqueles que sofrem provações. Para todos, a paz de Cristo ressuscitado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vivemos a Páscoa da Ressurreição. Aqui começa um novo tempo, o tempo do homem novo, que nasce a partir da doação de Cristo. A ressurreição é um acontecimento único. Todos os outros acontecimentos acabam por mergulhar no passado. A ressurreição é um acontecimento de hoje. Perdura no mistério da história da salvação.
Cristo ressuscitado, vivemos um novo dia. A aurora do inesperado, a irrupção do impossível. Do coração das trevas brotou a luz. Das profundidades da morte surgiu a vida. O crucificado ressuscitou. É uma nova manhã do mundo, uma nova criação. Deus diz: não temais. E o que Ele diz acontece. Aqueles que são chamados pelo Vivente erguem-se para caminhar juntos, para além de todas as angústias, de todos os fracassos e todas as mortes, em direção a uma humanidade reconciliada. Deus diz: a paz esteja convosco. E o que Ele diz acontece. Aqueles que Cristo atrai para Ele tornam-se verdadeiramente irmãos e irmãs, para além de todas as fronteiras, para além do ódio e da injustiça, para além de todas as barreiras da raça, da cultura ou da religião. Vivemos a Páscoa da Ressurreição. Aqui começa um novo tempo, o tempo do homem novo, que nasce a partir da doação de Cristo. A ressurreição é, por isso, este acontecimento único. É o milagre dos milagres. O próprio Cristo afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Daí que a Igreja não deixou de anunciar a ressurreição do Senhor com todo o seu entusiasmo e toda a alegria. Cristo ressuscitou. Hoje é a festa das festas, o dia por excelência de Cristo Senhor, em que Ele, depois de ter passado pela morte, para conhecer tudo o que encerra essa dor e humilhação, Oremos. voltou à vida. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja,
para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desejo que a alegria pascal seja para todos um dado contínuo na vossa vida. Aos que estão aqui, nesta Sé Catedral no Porto, aos que nos acompanharam pela Rádio Renascença, desejo de uma Páscoa feliz. Tenho na minha mente particularmente os doentes, os desanimados, os sem esperança, que recobrem a força para caminhar a partir da ressurreição do Senhor. Santa Páscoa, muito feliz, com muita alegria. I wish you all a happy and holy Easter. Je vous souhaite à tous une joyeuse et sainte Pâques. Desejo a todos uma santa e feliz Páscoa. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Neste dia solene de Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o mal. Deus, que pela ressurreição de seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. E a vós todos, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. For the Lord
Terminamos aqui a transmissão da Eucaristia deste dia de Páscoa. A presidir esta celebração que transmitimos em direto da sede do Porto esteve o bispo desta mesma diocese, Dom Manuel Linda. Os comentários à liturgia de hoje são da responsabilidade de Adriano Silva e a captação ao vivo de José Luís Moreira. Toda a equipa da Renascença que levou até si esta transmissão deseja-lhe um ótimo dia de Páscoa. Continua connosco, transmitiremos de seguida a bênção Urbi et Orbi.